Olá, caros alunos. Você já deve ter escutado muito a expressão nós estamos enxugando gelo aqui, não vai chegar em lugar nenhum isso que a gente está fazendo. Geralmente quando a gente realiza um trabalho que parece não ter fim, não é mesmo? Hoje em dia é muito comum isso, principalmente quando nós vemos nas fábricas um trabalhador que não tem contato com o produto final do seu trabalho. Ele está ali às vezes apertando um parafuso, mas não vê o produto final do seu trabalho ali. Ou então a dona de casa, na sua rotina, que tem seus esforços sempre repetidos nas tarefas domésticas, né? A gente já falou, tarefa de casa nunca acaba, não é isso? Nunca acaba. Você tem todo dia lavar vasilha, todo dia arrumar a casa, todo dia lavar banheiro, todo dia tem tarefa de casa para fazer. Mas o que a gente pode pensar no âmbito particular também já foi pensado no âmbito, vamos dizer assim, mais geral, mais existencial, a partir da seguinte negação: qual que é o sentido do que eu estou fazendo? Ou seja, um sentido bem particular, uma atividade particular, ou da minha vida, das escolhas que eu faço para a vida. E foi esse último sentido que foi adotado pelo filósofo francês Albert Camus. Mas, mais de 2.400 anos antes dele, os gregos já se deparavam com essas questões. Como eu falei na aula passada e em outras aulas, mesmo na fase mitológica, vamos dizer assim, né, na fase que os gregos se voltavam para a mitologia para explicar o sentido das coisas, eles já estavam no protagonismo das diversas reflexões no mundo ocidental. Evidentemente, não só eles, né? Nós temos outros povos, por exemplo, os judeus, né? Que se colocavam questões como essa. Para quem tiver curiosidade, é só dar uma passadinha por um livro da Bíblia chamado Eclesiastes. E lá vai se deparar logo no primeiro capítulo com a seguinte passagem. Olha que interessante essa passagem, como que é altamente filosófica. Que grande inutilidade, diz o mestre, que grande inutilidade, nada faz sentido. O que o homem ganha com todo o seu trabalho em que tanto se esforça debaixo do sol? Gerações vêm e gerações vão, mas a terra permanece para sempre. O sol se levanta e o sol se põe, e depressa volta ao lugar de onde se levanta. O vento sopra para o sul e vira para o norte, dá voltas e voltas, seguindo sempre seu curso. Todos os rios vão para o mar, contudo o mar nunca se enche, ainda que sempre corram para lá voltam a correr. Todas as coisas trazem canseira. O homem não é capaz de descrevê-las. Os olhos nunca se saciam de ver, nem os ouvidos de ouvir. O que foi, tornará a ser. O que foi feito, se fará novamente. Não há nada de novo debaixo do sol. Haverá algo de que se possa dizer, veja, isso é novo? Não, já existiu há muito tempo, bem antes da nossa época. Ninguém se lembra dos que viveram na antiguidade, e aqueles que ainda virão, tampouco serão lembrados pelos que vierem depois deles. Ou seja, o autor do Eclesiastes, que muitos acreditam ter sido o rei Salomão, já se deparava com a ausência de sentido no mundo e com a repetição incessante das atividades, que depois seriam repetidas de novo, de novo, de novo, essa rotina cíclica, né? Os gregos, por sua vez, eles reproduziram esse absurdo da existência através do mito de Sísifo. Como sempre, na mitologia grega nós temos diversas versões dos mitos. Então a versão que eu apresento aqui, ela pode ter algumas variações. Sísifo, rei da Tessália e fundador da cidade de Éfira, que mais tarde veio a se chamar Corinto, ele tinha a reputação de ser o mais habilidoso e esperto dos homens, e por essa razão muitos diziam que ele era o pai de Ulisses. Vocês lembram de Ulisses? Aquele mesmo herói da Odisseia que arquitetou o cavalo de Troia? Ou seja, um cara astuto. Então, por isso que eles diziam que o Sísifo seria o pai dele. Sísifo, ele despertou a ira de Zeus. Por quê? Porque Zeus ele tinha raptado a filha de Aspo, né, que era o deus dos rios, né? Então ele contou para ele que Zeus que tinha sequestrado a filha dele, a Egina. E Zeus então ficou irado com Sísifo e mandou o deus da morte, Hades, perseguir Sísifo. Mas quando Hades chegou lá para poder levá-lo para o inferno, né, que seria o inferno dos gregos, ele chegou e ofereceu para ele presentes, elogiou o deus do inferno, falou que ele era um dos maiores dos deuses, ofereceu para ele pulseiras, um colar, né? Mas na verdade aquilo ali era uma armadilha, né? Que acabou prendendo Hades lá, ou seja, Hades acabou sendo preso pelas mãos e pelo pescoço.
A prisão de Hades impedia que os mortos pudessem alcançar o reino das trevas. E com isso, mesmo durante as guerras, ninguém morria. Tirando, então, o sentido da atuação de quem? Do deus da guerra, o Ares. Então, Ares ficou pé da vida, né? E foi até o local onde Hades se encontrava, e estava preso, e libertou Hades. Mas Sísifo já sabia que isso poderia acontecer, né? Que não poderia escapar do seu destino, que seria a morte. Então, ele instruiu a mulher dele a não lhe prestar homenagens fúnebres. E como a gente sabe, para o grego, você teria que ter exatamente esse ritual fúnebre como passagem para o mundo dos mortos. Né, considerado um ritual sagrado, né, que você precisava para passar para o mundo dos mortos. Então, quando ele chegou no mundo dos mortos, Sísifo ele se queixou a Hades da negligência da esposa, né? Fingiu, né, que ela tinha sido negligente e falou: ó, deixa eu voltar lá porque eu tenho que castigá-la por causa disso. Como a homenagem prestada aos mortos não é só ao morto, mas também uma homenagem ao deus da morte, Hades ele acabou dando permissão para Sísifo regressar. E evidentemente, né, quando Sísifo voltou ao mundo dos vivos, ele não quis mais voltar, né, voltar para o Hades. Lógico, eu já estou aqui, né, para que eu vou voltar para lá? Né? E ali ele ficou fugindo até a velhice. E aí um momento que não dava para fugir mais, né? Não havia mais jeito de fugir. Como ele não poderia mais escapar, Hermes, o deus mensageiro e condutor das almas para o além, buscou, né, o Sísifo e decidiu castigá-lo. Por quê? Porque, já que a morte não era o castigo suficiente, ele castigou com algo pior que a própria morte. E qual era o castigo de Sísifo? Sísifo foi condenado para sempre a empurrar uma pedra até o cume de um monte, mas a pedra retornava para a base sempre que o topo era atingido. Esse processo seria sempre repetido até a eternidade. Então imagine você, vai rolando a pedra até o alto de uma montanha, obrigado, né? Lógico, né? Por mera vontade. Você é obrigado a rolar uma pedra no alto da montanha, só que na hora que você rola ela para o alto da montanha, ela rola de volta, né? Em algumas versões ela rola para o mesmo lado, em algumas versões do mito ela rola para o outro lado da montanha. Daí que vem a expressão trabalho de Sísifo, ou seja, trabalho que não tem fim. Como eu iniciei dizendo nessa aula, Albert Camus, ele no século XX, ele vai utilizar esse mito como uma alegoria do seu ensaio filosófico, que trouxe a ideia de absurdo e da revolta metafísica. Ele vai dizer assim uma passagem desse livro dele que chama O Mito de Sísifo. Sísifo é o herói absurdo, tanto por causa de suas paixões, como por seu tormento. Seu desprezo pelos deuses, seu ódio à morte e sua paixão pela vida lhe valeram esse suplício indizível, no qual todo ser se empenha em não terminar coisa alguma. É o preço que se paga pelas paixões dessa terra. Para Camus, o ser humano ele vive sua existência em busca de sua essência, do seu sentido, e encontra um mundo desconexo, ininteligível. Para muitos, essa falta de sentido poderia gerar um tipo de angústia, né? Chegando até mesmo ao suicídio em alguns casos. Né? Então, a solução em não encontrar o sentido não deveria ser o suicídio. Muitas vezes até só um suicídio filosófico, né? Ou seja, negando o absurdo. Né? Mas para Camus, você teria que se revoltar contra o absurdo. Num certo sentido, ele defende que nós não podemos simplesmente fugir para outros âmbitos. Né? Como se diz, eu vou negar, como alguns filósofos fizeram, adquirindo uma ideia suprassensível da realidade. Não, eu tenho que encarar a própria realidade. Nós estudamos Sartre, nós temos a ideia de que nós estamos lançados no mundo, enquanto projeto, plenamente livres, e essa liberdade nos traz angústia. Aqui nós poderíamos dizer que essa angústia é exatamente esse reconhecimento do absurdo, ou seja, o absurdo da existência humana, essa falta de sentido. Camus, inclusive nesse livro, ele vai chegar a uma conclusão semelhante. Para ele, a plena aceitação do absurdo, ela gera a revolta, como eu disse, a liberdade e a paixão. A liberdade é bem parecida com a liberdade sartriana. A revolta seria o quê? No que se refere à constatação de que a vida é absurda. Então eu fico revoltado com esse absurdo da vida, né? Dessa falta de sentido. A liberdade, por causa da nossa condição humana, né? De estarmos sós e sempre temos que escolher o nosso destino. Não podemos culpar a ninguém pelas escolhas que nós fazemos. E por fim, a paixão, porque a gente não vive a vida sem ter um objetivo. Então a gente tem que criar esse objetivo, né? Ou seja, nós poderíamos dizer que a vida ela não tem sentido até que eu mesmo dê um sentido a essa vida. Então a consciência desse absurdo é que, em suma, faz com que o ser humano seja feliz. Não em vista de um objetivo que já existe, mas durante todo o trajeto percorrido ao longo da vida, enquanto nós vamos criando sentido para ela.
Essa obra de Camus é bem rica e não poderia ser tratada em um único vídeo, né? Toda a extensão das reflexões que ela traz. Por isso, eu aconselho a leitura dela. Mas, depois de ler, né, se vocês tiverem alguma dúvida, crítica ou sugestão, podem trazer aqui que a gente pode iniciar um debate a respeito. Até a próxima aula.